Neste vídeo, nós vamos apenas revisar aquilo que vimos de crase, que é assunto que vamos hoje finalizar. Aliás, hoje é a aula de crase propriamente dita. Por quê? Porque no último encontro nós falamos da primeira regra, lembra? A regra número 1, que era a regra do fenômeno fonético. Então, eu quero que você venha comigo, junto comigo agora, nesse esquema. Você vai comigo aqui, com esse esquema inicial, para você organizar a sua mente e podermos hoje resolver esse assunto, tá bom? Então, veja. Na primeira aula, eu volto a falar aquilo que eu disse na primeira aula, que só existem 2 regras de crase: o fenômeno fonético e a locução feminina. O fenômeno fonético, que foi o que nós vimos na aula passada, e hoje vamos avançar. Hoje nós vamos falar dessa segunda regra, vamos falar da crase no plural, dos casos de crase facultativa. Então, venha, ó. Na primeira regra, nós vimos que a crase ocorre pelo fenômeno fonético. E o que é o fenômeno fonético? Lembra? Então, ó, isso aqui já está resolvido. Quantas situações ocorrem, são possíveis no fenômeno fonético? Veja, situação número 1. De um lado, nós temos a preposição a com o artigo a, né? Então, de um lado, preposição a com artigo a. Essa é a situação mais comum de crase. O encontro de um termo que pede preposição, então é o encontro de um a de regência, pode ser um verbo, pode ser um nome que pediu preposição, e o termo seguinte que aceita artigo a. Veja, aqui nós vimos, ó, isso aqui você não pode esquecer, 80% dos casos de prova estão aqui, nesta primeira situação. Preposição a mais artigo a. O que eu tenho que saber disso aqui? 2 coisas. 2 coisas que hoje você já tem que saber. A primeira é: como faço? Ai, vou fazer uma coisa bem legal. Ó. Vou resolver tudo aqui só nesse esquema. Vem, ó. Como faço para saber se o termo anterior pede preposição? Como faço? Então, veja, no fenômeno fonético, eu tenho o encontro da preposição a com o artigo a. Mas como é que eu faço para saber se o termo anterior pede preposição? Lembra? Regência. Dica: coloque menino ao lado do verbo. Ó, coloque menino. Espera aí, deixa eu só diminuir aqui. Ao lado do verbo. Ou do nome.
Lembra? Então, como é que eu faço para saber se o termo anterior pede preposição? Eu uso menino. Então, por exemplo, se ele diz assim, vamos lá. Vou colocar aqui um exemplo, que é... Só vou colocar um exemplo curto aqui. Só mudar de cor. Primeiro exemplo, assim, ó. O juiz reconheceu o direito à terra. O juiz reconheceu o direito à terra. Vamos lá. Primeiro, estou te dando uma frase com a qual nós vamos trabalhar hoje, uma frase de prova. Acabei de pegar aqui uma frase de prova em que ocorreu a crase, só para você lembrar um mecanismo. Como é que eu faço para saber se haverá ou não um acento indicativo de crase? Tudo bem? Tudo bem? Então, a gente está aqui comigo, só iniciando, relembrando o fenômeno fonético. O que a gente vai colocar aqui é o que você tem que saber, que não tem jeito, você tem que saber, tem que já ter internalizado, entendeu? Tudo bem? Então, ó, como é que eu faço para saber se o termo anterior pede preposição? Vamos lá. Coloque menino ao lado do verbo ou do nome. Então, por exemplo, você está lá na questão, aí eu quero saber se a palavra direito pede preposição. Como é que eu faço? Eu coloco um masculino. Quando a gente fala menino, é porque é um masculino, singular, ao lado do verbo ou do nome. Ó, o juiz reconheceu o direito ao menino. Quando eu coloco menino, eu vejo que eu usei o ao. Ao usar o ao, eu ratifico a necessidade da preposição. Então, é uma manobra de regência que a gente faz, e você estudou comigo na última aula, o menino. É uma manobra para ver se o termo anterior pede preposição. Pode ser um verbo, pode ser um nome. Tá, verifiquei que ele pede preposição. Então, ó, de um lado, direito a. Dri, e se eu não quiser usar menino? Tipo, eu não preciso usar menino. Ótimo, porque você já sabe a regência daquele verbo ou daquele nome. Então, veja, menino é uma manobra gramatical que a gente usa para saber se aquele termo anterior rege preposição, pede a preposição a. Por quê? Porque se eu coloquei o ao, direito ao menino, a preposição a apareceu. Se eu tivesse dito direito o menino, aí a preposição a não teria aparecido, então o termo não pediria preposição. Então, é para ver se aparece o ao, entendeu? Aparecendo o ao quer dizer que o verbo ou nome pediu preposição. Pronto. Aí, próximo passo é, então, ó, próximo passo. Como saber? Então, venha comigo aqui que eu estou indo para o próximo passo. Como faço para saber se o termo seguinte aceita artigo A? Lembra? O próximo passo, para ver se haverá o fenômeno fonético, é verificar se o termo seguinte aceita artigo A. Ó, de um lado eu tenho o termo anterior que pede preposição. Agora eu preciso ver se o termo seguinte aceita artigo.
como fazer isso? A gramática diz que você deve... Agora eu vou responder aqui, tá? Ó, como saber? Comece uma frase com a palavra na função de sujeito. E coloque artigo antes. Você entendeu? Eu estou colocando aqui de uma maneira bem simples aquilo que a gramática normativa diz que é para a pessoa fazer na hora de verificar se haverá o fenômeno da crase. Ó, por exemplo, quero saber se terra aceita artigo. Vou começar uma frase com a palavra terra na função de sujeito. Ó, a terra é boa. Pronto. É assim. Posso colocar um artigo antes? Posso. Entendi. Se eu posso colocar, então... Ó, aí é assim que você faz, ó. Você vai lá num cantinho e vê se a palavra aceita artigo. Sim, então, de um lado, eu tenho a preposição, do outro lado, eu tenho a artigo. A preposição com a artigo, acento indicativo de crase no A. Mas vimos também que, se for nome de lugar, uma manobra, que é um macete, para você ver rapidamente se aquele nome de lugar aceita artigo, é usar o verbo voltar. Ó, por isso que eu vou colocar aqui essa observação. Nome de lugar. Lembra? Com nome de lugar, você também pode começar uma frase com a palavra e ver se aceita artigo. Só que é mais fácil usar o verbo voltar. Se você volta da, com nome de lugar, lá na escola parecia que isso aqui era uma nova regra de crase, mas não é. Isso aqui é para ver se a palavra aceita artigo. Ó, volta da, artigo. Volta de, sem artigo. Entendeu? Então, ó, eu quero saber se a palavra aceita artigo. Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos lá, ó. O juiz... Então, vou apagar esse aqui, que eu já fiz. Ó. Então, vamos para um outro, ó. O juiz retornou vamos lá. E retornou à Itália. Pronto. Aí, como é que eu faço para saber se o termo seguinte aceita? Então, primeiro, ó. Primeiro eu tenho de ver se o termo anterior pede preposição. Vamos lá. Como é que eu faço para saber se o termo anterior pede preposição? Eu uso menino ou qualquer masculino singular ao lado do verbo ou do nome. O juiz retornou ao menino ou retornou ao clube, porque retornar ao menino não ficou muito bom, não. Coloquei outro masculino aqui, ó. Retornou ao clube. Pronto. Então, de um lado, quem retorna, retorna a. Verifiquei que, nesse contexto, o verbo retornar pede preposição a. Agora, eu vou ver se o termo seguinte aceita artigo. É sempre assim. Agora, eu vou ver se o termo seguinte aceita artigo. Como faço para saber se o termo seguinte aceita artigo? Ou você começa uma frase com a palavra, na função de sujeito, ou você usa, já que é nome de lugar e fica mais fácil, o verbo voltar. Tá, então vamos lá. Ó, voltei.
volta da, crase no A. Voltei de Brasília. Se eu voltei de Brasília, então é sem crase que eu vou. Se eu voltei da Itália, agora eu estou voltando com artigo, ó. Da Itália, então é com crase. Então, ó, sem artigo, Brasília. Então, retornou a Brasília, só preposição. E com artigo, a Itália. Foi isso que você estudou. Essa é a regra do fenômeno fonético da crase. Isso é o que mais cai em prova. 80% dos casos de prova estão aqui. E se você me disser assim, Adriana, mas tem aquele outro caso, eu vou dizer, tá tudo aqui dentro. Lá nas gramáticas normativas, os grandes gramáticos, eles só dedicam um pedacinho do capítulo de artigo para crase. Porque crase em si é fácil. Crase em si é fácil. Parece um monstro, mas é fácil. O que você tem que saber de crase? Regência e artigo. Então, é essa lógica que tem que estar clara para você. Foi o assunto que eu dei na aula passada. Obviamente que agora é treinar e aplicar isso daqui. Essa foi a primeira regra. Na primeira regra, e aí agora eu vou fechar esse vídeo de revisão, nós vimos que o fenômeno fonético, então, que foi a primeira regra, ele vai ser o encontro da preposição a com o artigo, que são 80% dos casos. Pode ser o encontro da preposição a também com o aquela, o a de aquele e o a de aquilo. Por quê? Porque todos eles começam com a vogal A. O fenômeno fonético também pode ter, terceira situação, o encontro da preposição a mais o azinho do a qual ou as quais, que já começam com a. E pode ser o encontro da preposição a mais o pronome demonstrativo a antes de que e de. Tá bom? Mas, de todas as 4 situações, essa primeira é a que tem maior incidência. 80% dos casos estão aí nela. É isso que você vai verificar agora treinando com questões. Essa é a primeira regra de 2. Só existem 2 regras. E no próximo vídeo você vai ver, a gente vai estudar a crase no plural, que é um dos assuntos, um dos motivos assim das questões de provas de alto nível, crase no plural, mas crase no plural, de novo, tem a ver com fenômeno fonético. Tudo tem a ver com fenômeno, tá tudo ali dentro do fenômeno, tá bom? Anotou? Relembrou? A partir daí é ir adiante, mas com isso ao lado, para não perder a sanidade. Toda vez que você for treinar com uma questão de crase e perceber que errou, ou você errou porque não sabia a regência, e às vezes não sabe mesmo a regência, vai ter de aprender a regência. A regência é contexto, é experiência de prova. Às vezes o cara erra porque não sabia, errei a regência. Ou porque não pensou direito nesse raciocínio de primeiro ver se o termo pede preposição a, depois verificar se o termo seguinte aceita artigo. É só isso. Muito isso. Tudo bem? É isso aí, vamos lá.